Olá, boa noite, meu povo. Esse é o seu programa Em Alta. E nessa noite, no nosso programa, nós vamos falar um pouco sobre a realização de eventos. A gente sabe que não se planeja um evento assim do nada. Um bom evento exige, no mínimo, um bom planejamento para colocá-lo em prática e para que seja incrível. E isso não é uma tarefa muito fácil, não. Para conversar comigo sobre tudo isso hoje, eu trouxe um convidado que está por dentro desse mercado que só cresce. Afinal, quem não gosta de uma boa festa, né não? Então, eu recebo aqui hoje o meu amigo querido, o Wellington Azevedo. Ele trabalha com eventos e vem realizando esse trabalho muito massa há algum tempo. Mas já eu começo esse papo com o Wellington, porque eu tenho muito o que perguntar, já que sou uma boa festeira. Antes, nós preparamos um VTzinho, mostrando um pouco o trabalho do Wellington. Solta aí. Muito massa. Eu já sou animada. E assistindo isso, eu fico mais animada ainda. Mas vamos começar esse papo, porque eu tenho muitas festas aí para organizar, porque eu já falei, né? Eu sou festeira e eu quero me manter atualizada com esse lance de festas e eventos. Então, Wellington, para começar, me diz aí, como foi que começou essa sua história com eventos? Oi, Eusteli, bom dia. Primeiramente é um prazer. Eita, bom dia, boa noite, né? Oi, Eusteli, boa noite. Primeiramente é um prazer estar aqui com você aqui no programa Em Alta e adorei a surpresa aí, né? Esses vídeos aí com alguns eventos que eu fiz, muito bacana. Então, eu sou profissional da área de marketing e já trabalhei em algumas empresas na área de marketing. E uma dessas empresas eu organizava muito evento, foi a minha última empresa que eu trabalhei. Eu passei 5 anos lá e a empresa participava de muitas feiras. Em São Paulo, pelo menos, eram 2 por ano. Uma na capital e uma no interior. Então, eu tinha que organizar esses eventos. E aí, depois eu pedi desligamento da empresa no final de 2018, entre junho e setembro de 2018, saí e 2 amigos meus, eles que trabalhou comigo em outras empresas, eles tinham equipamentos de som. E assim, um tinha um caixa, outro tinha alguma coisa de iluminação que colocava numa casa de eventos. E assim, a gente se reunia finais de semana para tomar a nossa geladinha e colocar o som, para ouvir. Normal, natural. Só que a gente começava a postar isso nas redes sociais e as pessoas começavam a visualizar. E perguntavam, vocês alugam? Aí a gente percebeu que tinha uma oportunidade de negócio nisso aí. Então, eles começaram a investir mais em equipamentos e um dos parceiros que a gente trabalhava, que é assim, eu posso dizer que esse parceiro foi um dos que nos deu pontapé para a gente entrar nesse mercado, porque não é um segmento fácil de você entrar. Ele que abriu portas para a gente, que é um parceiro de decoração, Vasconcelos Decorações, nos colocou num cliente para fazer um evento, e aí desse cliente que a gente fez, a gente conseguiu entrar no mercado e investir em mais equipamentos, investir em mais produtos, para poder entrar nesse segmento aí, que era até então um segmento novo para mim, né? Porque organizar eventos, mas trabalhar como DJ, né? Que assim, foi algo que foi desafiador, na verdade. Porque você animar uma pista, trabalhar repertório, leva toda uma pré-produção. Então, calma, dá uma segurada aí, que a gente vai começar a falar sobre os desafios, mas então eu quero entender uma coisa, rapidinho. Então, você se juntou com 2 amigos. Isso. E aí começou esse lance de... Calma, peraí. Eu já estou entendendo. Você se juntou com 2 amigos, fez um churrasquinho em casa. Isso. Divulgou, o pessoal começou a gostar. E aí começou esse lance seu com eventos. Isso mesmo. Começou assim, né? Algo bem informal. E depois foi que começou a gente divulgando, as pessoas começaram a procurar, perguntar
próprios familiares mesmo, quanto é que a gente cobrava para fazer, a gente não tinha nem noção de preço, a gente nem sabia quanto cobrar, e aí foi que a gente foi entendendo mais o mercado, sentindo mais o mercado, e aí a gente entrou de Calma, vez. dá uma segurada. Dá uma segurada que a gente vai para um rápido intervalo. Esse papo ainda vai render. Então, já já a gente volta com o Hélito trazendo mais informações sobre esse ramo de eventos e contando mais da experiência dele. Intervalo. Boa noite, galera. Que desanimo é esse aí? Trouxe uma coisa aqui pra vocês. Feito para você dividir e curtir com quem você gosta. Afinal, ninguém resiste ao delicioso wafer crocante com cobertura sabor chocolate. Eu preferi estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros serão felizes sem mim. Se você já pensou assim, pare, ligue para nós. Você não está sozinho. Converse conosco. Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Estamos de volta com o seu programa Em Alta. Estamos hoje falando, o nosso tema hoje é sobre realização de eventos. Quero lembrar você, que perdeu a nossa primeira parte do programa aí, que quando terminar o programa, esse programa vai estar completo no nosso canal oficial do YouTube Em Alta. Então, depois dá uma conferida lá, a parte que você perdeu, para ficar por dentro desse papo legal. Então, Hélito, a gente conversou no início, e você já falou que tem muitos desafios. Então, agora eu queria te perguntar sobre os desafios dessa profissão, essa parte de planejamento, como é que você agora se organiza para realizar esses eventos. Então, a profissão de DJ, muita gente acha que é só pegar um pendrive e colocar muitas vezes numa caixinha de som e colocar a música para a galera. Eu escuto muito isso. Pronto, né? Eu já ouvi também isso de clientes bem no início. E não é. Você tem que ter toda uma preparação, você tem que entender o que é que o cliente quer que você toque no evento dele. Eu acho que é um dos diferenciais que a gente traz hoje. E preparar o repertório com base no que ele gosta de ouvir. Não adianta você contratar um DJ para tocar só o repertório que ele tem. Então você tem que entender o cliente, o que é que ele gosta de ouvir, para poder você agradar ele e aos convidados. Então, assim, desafios sempre são diários, né? Porque você tem que preparar a playlist, você tem que criar aquela interação durante o evento, quando você está realizando com as pessoas. Você tem que tentar atender até aquele cliente que às vezes chega assim, pede uma música que não tem nada a ver com a pista, até aquela música que você sabe que vai morgar, às vezes está numa música bem agitada, num negócio bem naquela vibe, aí chega uma pessoa e pede uma música que não tem nada a ver. Então, como é que tu vai dizer não para aquele cliente? Daqui a pouco a gente toca, eu não tenho agora. No final, quando as músicas forem ficando mais suaves e tal, você coloca a música da pessoa. Já teve cliente, você acredita, que voltou para me agradecer. Você tocou a minha música. E era uma música de um desenho infantil. Era uma moça que acho que marcou a vida dela esse desenho. E ela pediu essa música. Então, assim, torna-se um desafio, porque muitas vezes a gente nem tem aquela música. Mas na hora a gente vai, atualiza no repertório e faz a alegria, né, das pessoas. Também, que já teve festas que eu fui de pessoas de idade que foi tipo de Xuxa. Então você só toca a Xuxa ou dá aquela aliviada, toca outras coisas também. Então eu queria saber mais sobre esses termos contratuais e também sobre os teus equipamentos, porque tem que ter toda uma manutenção, todo um cuidado, o teu deslocamento para as festas, cita tudo isso nos termos de contrato. Conta aí pra gente. Então, assim que o cliente ele faz contato com a gente já vai passa o orçamento, né? Eu procuro entender qual é a data que aquele cliente quer realizar o evento, o horário e o local, para mim poder ver se eu posso atendê-lo, né? Se eu não puder atender, não tiver disponibilidade, então eu já digo a ele que não tem e deixo ele para procurar outro profissional.
Assim que o cliente bate o martelo e diz que quer fechar, a gente prepara o contrato. Esse contrato, geralmente, ele paga 50% assim que ele assina e 50% no final do evento, que é no dia que a gente recebe. A gente deixa tudo alinhado, inclusive alimentação, os horários, se precisar fazer alguma hora extra. Então, a gente já tenta deixar tudo isso alinhado com o cliente para não ter problema depois. Em relação à manutenção, esses equipamentos de iluminação sempre dá algum problema, vez ou outra, mas dá. Às vezes é um canhãozinho de iluminação que o cabo ficou mais folgado, às vezes é uma máquina de fumaça que para de funcionar, faz parte do processo. A gente tem alguns parceiros que consertam esses materiais e a gente leva, conserta, para poder no dia a gente atender o cliente com base no que está no contrato. Então a gente tenta, inclusive, a questão de horário. A gente tenta assim, ser bem rígido nisso, chegar no horário pelo menos 1h30 ou 2 horas antes, e depende muito também da estrutura que a gente atende, né? Então, em relação a isso, ainda falando sobre os seus equipamentos, quando você calcula o valor, né, para fechar o negócio lá do evento, você já vê tudo isso também para cobrir caso aconteça alguma coisa com o seu equipamento? Eu sei que às vezes a gente faz uma festinha para um amigo, um conhecido, e faz um desconto e tal, mas muitas vezes a pessoa não dá o valor, né? Não quer dar aquele valor que realmente o seu trabalho merece. Então, o que é que você tem a dizer em relação a isso? Tipo, você cobra, não vou perguntar o valor X, mas que você falasse um pouco, tipo, que você cobra de acordo com... Já pensando que pode acontecer alguma coisa para cobrir ali aquele prejuízo? A gente faz pesquisa antes, né, de mercado, para entender o quanto os DJs que têm assim, uma estrutura parecida com a nossa estão trabalhando. E aí, com base nisso, a gente coloca um overzinho, que a gente chama, né, um percentual a mais, que é justamente para esses prejuízos que possa ter. Por exemplo, a gente já fez eventos que o caixa queimou, que deu problema nos equipamentos e... Desculpa. O que foi? Que deu problema nos equipamentos. A gente já teve, inclusive, problemas em eventos que a gente fez, bem lembrado. Por exemplo, um casamento que a gente estava fazendo e um dos caixas que a gente tinha queimou, porque a energia do local não suportava a quantidade de equipamentos que a gente tinha. Então, o prejuízo ficou para a gente. Aí foi praticamente o preço do evento que a gente tinha cobrado, né? Faz parte. E a gente não esperava aquilo ali, mas aconteceu. Então você tem que realmente estar preparado para isso, porque pode acontecer realmente esses imprevistos e danificar equipamentos. Sempre acontece algum perrengue. Ou o carro, acontece alguma coisa com o carro para no meio do caminho, ou o equipamento queima, que nem você falou, então você tem que estar preparado. Então, gente, essa dica é muito boa, tem que estar preparado, porque tudo pode acontecer quando se trabalha com evento. Eu também já trabalhei com evento e eu sei muito bem o que é isso. Agora você falou aí de casamento, mas qual é o público que você mais gosta assim, de trabalhar, o público que você é mais chamado para fazer o evento, né? Se são os adolescentes, a terceira idade, ou até a juventude mesmo, conta aí pra gente. Então, o público varia muito, porque a gente já fez desde Chá Revelação a festa dos anos 80, anos 90, para um público de mais idade. Então, é como eu tinha te falado, a gente tenta entender o repertório de cada cliente e faz. Assim, eu não vou dizer que eu tenho preferências, mas assim, a minha preferência são músicas que eu cresci ouvindo, porque é aquilo que eu já tenho na cabeça e tal. Mas, quando chega um evento que é 15 anos, que é o que a gente mais tem feito, são mais desafiadores. Por quê? Porque são músicas mais atuais, são músicas que você tem que estar antenados para poder atender aquele público. Tem que dar aquela pesquisada boa para ver o que a galera está ouvindo no momento, né? Às vezes também você acaba tocando aquilo que você nunca imaginou, nem nunca escutou, né? Você vai lá, sempre tem aquela preparação antes. Exatamente. Tem evento que a gente faz que eu não tinha aquela música na playlist, mas aí naquele momento o cliente pediu, a pessoa que estava curtindo, e a gente já deixa aquilo ali para um próximo evento do mesmo segmento, se couber para incluir a música. Agora me diz assim, já fizesse festa dos anos 80, anos 50, é que tu já falasse. Já fosse fantasiado em alguma festa? Eu fui numa de Halloween.
Halloween. Uma de Halloween, que a dona obrigou que até os DJ tivessem fantasiados. Obrigou praticamente, mas foi muito bacana. E aí a gente teve que ir fantasiado para poder fazer a animação dos meninos, né? Então o pessoal da decoração que estava na hora, só que eles tinham lá um jaleco, melaram todo com um shampoo vermelho, um negócio, e botaram os negócios assim na minha cabeça e tal. Ficou bem bacana. E deixa eu te perguntar, nessas festas que você faz, vou puxar mais para o lado de criança, né? De o pessoal mais novinho. Já chegou alguém que tipo, tirou um cabo, que já mexeu ali na mesa, apertou um botão e você se segurou ali para manter o profissionalismo? Olha, às vezes acontece de crianças, elas ficam encantadas com a máquina de fumaça. E bolha de sabão. A gente trabalhava muito com bolha de sabão, só que a gente evitou trabalhar. Por quê? Porque quando a gente colocava a bolha, aquele líquido escorrega. Então as crianças, elas ficam encantadas com aquilo ali, vem para cima. E aí teve uma criança que escorregou. E aí eu digo assim, gente, para a gente evitar é melhor não trabalhar mais com isso. Então a gente trabalha se for em área aberta, tipo... Foi. A gente trabalha com bolha de sabão se for em área aberta, que é para não ter problema de quedas, entendeu? E assim, já aconteceu sim de crianças puxar um cabozinho, a gente entendeu o que tinha acontecido e ficou desesperado. Fica aquela preocupação na hora para tentar Exatamente. resolver o problema, até descobrir que foi uma criança Isso, que bem no puxou início, ali. né? Bem no início aconteceu. Hoje não, hoje a gente já tem mais alguns cuidados, a gente evita que quando o pessoal se aproxima muito, a gente pede para não pegar assim nos equipamentos, porque pode danificar. E até mesmo quando alguém vem servir alguma coisa, um garçom vem por cima, vem por aqui pelo lado, para não cair água, para não cair refrigerante em cima dos equipamentos, porque são equipamentos caros, que tudo assim, para consertar, às vezes nem tudo se conserta aqui e depois para a gente Então, fica pra gente. eu queria te perguntar até em relação a isso ainda. Você tem quantas pessoas na sua equipe? Porque eu lembro que na época, assim, experiência própria, na época que eu trabalhei como assessoria, eu ficava de olho na mesa ali do DJ, não deixava ninguém se aproximar. Até como eu preferia eu mesmo pegar a água para ele, a alimentação para ele, para poder saber o lugar por onde passar, para não atrapalhar também ali a performance dele. Você tem quantas pessoas na sua equipe? E essas pessoas, você tem alguém que fique ali para ficar observando quem chega muito perto, para não atrapalhar, para não danificar nada? Tem eu e tem mais duas pessoas, né? Que são esses dois amigos que se juntou, a gente fez tipo uma sociedade e eles trabalham junto comigo. Tem eventos que não dá para ir os três, mas vai os dois. No mínimo tem que ser os dois, porque pela quantidade de equipamentos, de cabos e tal, tem que ser no mínimo os dois. Quando nenhum dos dois pode ir, então eu pego uma pessoa, um terceiro, para dar esse apoio, para a gente também não deixar de atender o cliente, porque às vezes acontece. Já aconteceu também de nenhum dos dois poder ir, eu ter que desenrolar sozinho. Então tem que ter esse apoio, né? Então, tudo aquilo que a gente viu no VT é seu, é da sua equipe. Isso. Toda aquela estrutura belíssima que apareceu ali é tudo seu. Na verdade, meu e deles, né? Na verdade, assim, o investimento de material e tal vieram deles dois. Eu entrei com a parte de marketing e a parte de negociação, a parte visual. A maior parte dos investimentos vieram deles, porque eles que me convidaram para entrar nesse projeto. E me diz uma coisa, eles têm outras ocupações, outros trabalhos, ou vocês agora estão focados apenas nisso, em realizações de eventos e tal? Vocês estão focados nisso? Ou tem outras ocupações? Alguém trabalha com outra coisa? Tem. Eles têm outras ocupações. E vocês tentam conciliar aí a agenda, vai se comunicando? Sempre que eu recebo uma proposta de uma data para atender, eu mando no grupo que a gente tem e pergunto, a gente pode atender esse cliente nessa data? Aí eles sinalizam, eu posso, eu não posso. Quando dá para dois atender, a gente já fecha. Quando um não pode, a gente atende só um, entendeu? E sabe qual é um problema também que eu vejo muito, que o pessoal fica falando, é que às vezes alguém contrata, aí você está lá tudo certo, deixa de aceitar outros, né? Acontecia muito isso com a pessoa que eu trabalhava, que você assina o contrato, tudo direitinho, quando tá, aí você deixa de aceitar outros trabalhos, porque já tem aquele compromisso, aí quando chega perto a pessoa cancela. E aí, em relação ao contrato, como é que fica? Você pede, um exemplo, 50% antes, já para cobrir esse prejuízo também, porque você, de certa forma, deixou de aceitar outros compromissos, porque se comprometeu com aquele. Como é que fica?
Assim, essa questão, graças a Deus, nunca aconteceu de um cliente cancelar. Aconteceu uma vez, mas foi por um problema de enchente. Aquela enchente que teve o ano passado, a gente tinha 15 anos lá em Jaboatão Velho e a ponte torou no meio, não tinha nem como a gente sair de casa, porque Candeias, quem mora em Candeias sabe que vira um mar, né? Então não tinha como sair de casa porque alagou. E aí foi o único cliente que a gente não pôde atender desse tempo que a gente tem trabalhando com eventos. Então o que é que eu fiz? Eu tive que devolver total o valor para cliente. Eu devolvo o valor total, não faço questão. Agora, assim que o cliente assina, ele já deposita os 50%, que é para mim garantir a data dele. Porque, como você falou, tem cliente que fecha e depois, se ele desistir, eu vou devolver, mas pelo menos fica aquilo ali certo. Porque, geralmente, quando o cliente ele quer fechar um evento, ele já procurou decoração, ele já procurou fotografia. O DJ fica um dos últimos contratantes, um dos últimos fornecedores para ele. Então, subentende-se que ele vai realmente realizar, né? Agora, se realmente acontecer isso aí eu não faço questão, eu devolvo. E você consegue me dizer agora quais são as tendências do momento? Tipo assim, Steli, eu me atualizei nisso, porque estava precisando, estava mais atrasado, vi que o pessoal estava mais à frente, tive que me atualizar. E o que é que você pode me dizer sobre isso? A atualização ela precisa ser diária para quem trabalha com música, porque todo dia são lançados novos singles, novas músicas, e assim, como eu te disse, cada evento é uma emoção diferente, é um repertório diferente, mas tem aquele que você toca de tudo, pelo menos para abrir. Então, o que eu me atualizo, o que a nossa equipe se atualiza é TikTok, é Instagram, é acompanhar alguns digitais influencers, que hoje em dia, esses digitais influencers são quem estão lançando essas músicas, né? As músicas estão ficando famosas por causa das dancinhas. Aí você já pega... Eu sou muito de rede social, sabe? E eu fico muito no Twitter. O que acontece? Esses dias eu vi no Twitter o pessoal tirando onda com um DJ, aí, que eu não vou citar o nome, mas subiu uma hashtag assim, tipo, atualiza o pendrive, porque sempre as mesmas músicas, o mesmo repertório e tal. Então você já se liga aí nessa parte também, TikTok, nas dancinhas, para estar atualizando, para quando chegar no evento você arrasar. Exatamente, tem que estar ligado com isso, porque é isso que está ditando o que está sendo consumido pelo mercado atualmente. E eu também ouço muito rádio. Então, eu sei que o que está nas pistas, às vezes, nem está na rádio ainda. Mas eu tento ouvir e as pessoas que trabalham comigo também se atualizam dessa forma. Então, a gente complementa, né, o repertório dessa forma. A gente vai entrar nesse assunto de rádio já. Entendeu? O papo está muito bom. Eu já sei como é que eu vou fazer meus próximos eventos, já estou tendo uma ideia aqui. Mas antes de a gente começar a falar sobre rádio, que eu sei que você também está ansioso para que eu faça umas perguntas sobre isso, a gente vai para um rápido intervalo mais uma vez e já a gente volta. Boa noite, galera. Que dizendo mais isso aí, trouxe uma coisa aqui pra vocês. Feito para você dividir e curtir com quem você gosta. Afinal, ninguém resiste ao delicioso wafer crocante com cobertura sabor chocolate. Eu preferi estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros serão felizes sem mim. Se você já pensou assim, pare, ligue para nós. Você não está sozinho. Converse conosco. Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Estamos de volta com o seu programa em alta, mas a gente vai encerrar, mas antes, aquele assunto lá que eu sei que você ama, web rádio. Como foi que você teve essa ideia de criar essa web rádio? Eu sei que você é apaixonado por rádio. Eu escuto a sua web rádio, você sabe disso. Sei Mas sim. conta aí pra gente como foi que iniciou isso.
Então, eu sempre gostei muito de ouvir rádio, né? Cresci ouvindo rádio e alguns comunicadores têm como referência e comecei a fazer o curso técnico de rádio e TV para justamente entender mais sobre como funcionam os bastidores, né? Como funciona por trás das emissoras, embora já tenha visitado algumas. E aí, na cadeira de áudio, professor Ícaro, aquele abraço para Ícaro, eu tive que criar para ir praticando um pouco mais sobre isso, criei a web rádio, porque ela, acredito eu, que vai me ajudar para ter mais flexibilidade, para quando chegar numa emissora já ter um case, né, de mostrar o que eu já aprendi, e também trabalhar com a programação musical, que ajuda também na parte de DJ. Então, o que eu baixo para a rádio, muitas vezes eu também toco na pista de som dos eventos. Então, uma coisa casa com a outra. Eu sei que você tem toda uma programação, você não entra ao vivo todos os dias, né? Você entra, eu percebo que você entra ao vivo algumas horas, quando você tem um tempinho, é isso, né? Exatamente, não tem como entrar todos os dias porque a correria, né, não permite, mas sempre que eu posso eu entro ao vivo e inclusive os ouvintes cobram. Vai entrar no ar hoje, vai mandar aquele alô para mim, é interessante. Quando você está ao vivo, que você retém audiência, a galera começa a entrar porque tem um contadorzinho lá que ele me vê quantas pessoas estão online. Então eu consigo ver essa interação com quem está ouvindo, né? A galera ainda é mágico. A pessoa ouviu o nome dela no rádio e eu vi que a música dela foi tocada. Por incrível que pareça, tem muita gente que ainda curte muito isso. E é bacana essa experiência. Porque hoje em dia, com o Spotify, com o YouTube e tal, a pessoa deixou o rádio mais de lado. Mas você manteve essa sua paixão por rádio. E eu, como escuto, eu sei que você, todos os sábados, tenta colocar um especial com um artista aí, massa. Já está pensando no próximo especial? Sim, a gente sempre tem colocado especiais aos sábados, né, para tentar pegar a mesma linha de raciocínio das rádios mais comerciais. Então, o repertório é bem sempre atualizado com o que está sendo tocado, né, como eu te falei, em TikTok e tal. E ouço muito rádio, que é para me basear também, para preparar uma rádio para não ficar tão diferente das rádios mais comerciais, né. E o especial, estou pensando essa semana, de repente, né, Michael Jackson fez aniversário antes de ontem, eu acho, colocar um especial em homenagem ao rei do pop, Michael E você Jackson. sabe que eu escuto, faço a performance e fico mandando áudio o tempo todo. Eu acho que eu sou uma das ouvintes que fica mandando áudio o tempo todo para o Wellington. Vale conferir, né, a web rádio. Como é que o pessoal faz para te ouvir? Nós estamos onde tem rádios do mundo todo, então lá a pessoa só vai procurar Web Rádio Nilson e você vai encontrar a rádio, é só dar o play e você pode ouvir. E temos um projeto de também ir para o YouTube, porque toma bastante tempo, então eu estou trabalhando isso aí, pensando isso para, acho que, não sei se vai dar para esse ano ainda. Então, aproveitando as aulas que a gente está tendo aqui com o nosso professor André, para justamente praticar isso no futuro, um canal no YouTube, para poder divulgar a rádio também na parte visual. Então, aproveitando, falando sobre divulgação, divulga logo também o Instagram da rádio, que eu sei que tem. O pessoal pede música por lá, pede pelo WhatsApp também? Isso. O WhatsApp, às vezes eu divulgo o meu número mesmo e eu peço que mande pelo Instagram, pelo direct do Instagram, que é @webradiodnilson. E as pessoas mandam mensagem de áudio também. E aí eu coloco a mensagem, coloco o pedido musical e mando aquele alô. Aí, e toco gente, aquela vamos música. seguir. Um beijo para minha prima, um cheiro para minha tia. Como a sua família recebeu esse teu projeto, assim, quando você disse, tô com web rádio, escutem aí e tal, o que foi que eles falaram? A galera acha bacana, né? Assim, quando eu tô no ar, mandando um alô pra eles e tal. Como eu te falei, eu quando eu era pequenininho, eu tinha um gravadorzinho lá em casa que eu gravava para ouvir minha voz. E eu achava bacana isso porque é mágico. E aí, eu acho que minha mãe me viu crescendo assim, minha tia, tudinho, e hoje elas apoiam, né, assim, essa outra área, né, porque eu saí sempre gostei muito da área de comunicação, mas não tive a oportunidade de cursar rádio e TV antes, por conta do tempo de trabalho e tal, e depois que eu consegui entrar, ter um tempo mais livre para poder fazer, então agora que eu estou entendendo mais esse mercado, trabalhando por trás dos bastidores,
E aí tem sido bacana realmente esse apoio deles e de quem está ouvindo, né, da galera que está curtindo a programação. Eu, né? Você, muito obrigado aí pelo carinho. Ô, Elton, me diz uma coisa pra gente encerrar aqui. Você gosta muito também dessa área de locução, é nítido isso. Então, você também faz outros trabalhos. Tem gente que te contrata para fazer uma locução de uma loja, divulgação. Você faz sempre isso. Eu vejo que a sua agenda é sempre muito apertada. Você tem seus eventos grandes, com seus equipamentos. Aí tem que dá conta da web também, da web rádio. E quando chega esses convites assim para você fazer uma locução de uma loja, de um produto, como é que você faz? Além do trabalho com a rádio, né, que é um trabalho que eu faço mais em casa e tal, tem eu trabalho como DJ e tem às vezes locução comercial, tem a locução onde eu tenho que ir para a loja, fazer aquele trabalho chamando o cliente, fazendo, sabe, aquele negócio bem, venha conhecer a loja, estamos aqui com promoções hoje. Tem esse tipo de trabalho também e tem a locução que a gente grava o off em casa e manda para o cliente. Então, cada um é um trabalho diferente e eu tento atender todo mundo. Só realmente, quando não dá, é que eu digo, ó, não tem como fazer, ou então como não dá. Mas, geralmente, quando é uma locução que eu tenho uma agenda que dá para fazer, eu sempre faço, assim como também o evento do DJ. Então, para o pessoal que está começando agora, que comprou um caixa, um microfone, algo assim, mas quer engatar aí nesse rumo dos eventos, né? O que é que você tem a dizer? Você disse que começou com seus amigos, né? Imaginei já você no churrasquinho, que nem eu falei e tal. Então, o que é que você tem a dizer para as pessoas que querem iniciar nesse ramo aí de eventos, de produzir também, né? Os equipamentos, que nem você falou, que tem que ter todo um cuidado, o investimento. Queria que você falasse alguma coisa para esse pessoal aí. Eu acho que você não pode desistir de primeira, né? Como um meu áudio que virou meme. Eu recebo muito esse áudio. Tá né? vendo que você não pode desistir de primeira? Virou meme, né? Seguinte, eu acho que independente da área que você for atuar, independente do sonho que você tiver, você tem que correr atrás e lutar por ele. Pode levar um certo tempo, às vezes não é fácil, a gente sabe que todo mundo tem dificuldade, mas se você focar e você realmente buscar, correr atrás, vai se tornar real. Acho que nada é impossível se você realmente se determina e corre por aquilo ali. Então, trabalhar com eventos, para mim, eu não escolhi trabalhar com eventos. Eu me formei em marketing, nunca imaginei que trabalharia com eventos. Sabia que fazia parte da cadeira, mas não fui direcionado através da empresa. Depois que eu saí, entrei para esse outro, fui convidado por esses amigos para trabalhar como DJ, que também nunca me imaginei trabalhando como DJ, mas hoje é o que eu faço. Então, foram acontecendo, as coisas vão acontecendo. E, às vezes, você não está 100% preparado, porque eu não estava 100% preparado. E todo dia eu aprendo alguma coisa. Né? Nos perrengues dos eventos, às vezes é um cabo que dá problema, às vezes é um equipamento que queima, mas aí você vai aprendendo e vai contornando, e como eu te falei, a gente não pode desistir de primeira. Então, a palavra é dedicação e foco, né? Exatamente. Para quem quer iniciar aí, não é fácil, como a gente falou, porque muita gente não dá o valor necessário, né? Não valoriza esse trabalho. Como você falou no bloco anterior, a pessoa pensa que é só colocar um pendrive ali, que é só acender uma luz ali, apertar, acender uma iluminação ali. A iluminação também, vocês levam tudo, né? Que nem você falou, né? Levamos iluminação, levamos máquina de fumaça, levamos a mesa de som, levamos os caixas, levamos tudo. Tá bom, Wellington. Eu quero te agradecer nessa hora pela sua participação no nosso programa. Esse papo foi muito massa, aprendi muito com você e quero convidar você mais uma vez para você vir mais, contar mais experiências, mas agora eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter participado do nosso programa Em Alta. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você e até a próxima. Até a próxima. Eu quero agradecer a sua audiência também. E até o próximo programa Em Alta.